E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jaque Namar em mais um vídeo do canal História com o professor Jaque. Como vocês sabem, faz algumas semanas que nós iniciamos uma playlist sobre a evolução humana. E hoje temos mais um vídeo sobre esse tema de estudos, onde dessa vez nós vamos falar um pouco mais sobre a evolução de nossa sociabilidade. Vamos retomar reflexões sobre por que nós, seres humanos, temos um nível de sociabilidade tão complexo e tão diferenciado em relação a outros seres vivos. É algo que realmente nos diferencia não só dos demais seres vivos do planeta, mas também dos demais primatas, essa ordem a qual nós fazemos parte, né? Então, para isso, claro, como vocês já conhecem o canal, nós vamos fazer uso de um referencial teórico de qualidade, um texto acadêmico que, entre outros aspectos, discute esse assunto, que é justamente esse aqui. Esse é um texto, vejam que ele é assinado por Michael Tomasello, tá? Que é um paleoantropólogo estadunidense. E esse cara, pessoal, ele tem estudado bastante justamente esse assunto. Por que é que nós, seres humanos, temos um nível de sociabilidade tão complexa? E nesse artigo aqui, que numa tradução livre tem algo mais ou menos como o papel dos papéis exclusivamente da cognição e sociabilidade humanas. Então percebam como nesse artigo aqui ele destaca certos contornos exclusivistas que nós seres humanos temos e que decorre, claro, da evolução humana enquanto espécie, ou como nós temos discutido nas últimas semanas, conjunto de espécies, né? Nós sabemos que na verdade a nossa história evolutiva remonta a milhões de anos. E nesse artigo aqui ele discute como o ser humano concebeu um modelo de sociedade tão complexo. E um aspecto interessante desse texto é que ele vai se servir de experimentos com crianças humanas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque nos ajuda a entender por que, em termos cognitivos, nós seres humanos temos essa capacidade fantástica de se socializar, né? Logicamente, nós sabemos, não é um atributo exclusivo dos humanos. Vários outros seres vivos também estabelecem conexões profundas entre os indivíduos, mas realmente a evolução nos levou a um extremo que nos colocou em um patamar diferenciado em termos de sociabilidade, tá? Percebam que esse artigo aqui eu já fiz a devida leitura dele, tanto que, como não podia deixar de ser, temos algumas marcações que eu fiz ao longo da minha leitura, e algumas delas eu traduzi e coloquei aqui para as nossas reflexões, tá bom? Então nós vamos nos servir de alguns fragmentos que eu recortei desse artigo para nossas discussões, tá? Bom, antes de mais nada, pessoal, é interessante que a gente reflita sobre o contexto de sermos primatas. Então, nós já temos dito algumas vezes que nós temos primatas que são aparentados da gente, em termos filogênicos e em termos evolutivos, e até mesmo em seu aspecto de sociabilidade. E nós sempre destacamos nesses nossos vídeos as figuras dos chimpanzés, bonobos e gorilas, entre outros primatas de grande porte, né? No caso dos chimpanzés, a gente já falou que esses animais fantásticos, eles também possuem um conjunto de interações sociais. Nós já falamos que eles são capazes de formar coletivos de indivíduos, tanto machos quanto fêmeas. Nós sabemos que eles são capazes de articular uma hierarquia entre indivíduos, com destaque para o macho alfa, no caso dos chimpanzés especificamente, e que em determinadas situações existem confrontos e mediações
que partem de sociabilidades muito específicas, mas que também derivam do fato desses animais serem primatas. Então, muito da sociabilidade que nós temos enquanto seres Homo sapiens, né, dessa única espécie existente de hominíneos, né, deriva do fato de nós sermos primatas. Nós já sabemos que sempre devemos considerar esse aspecto quando falamos de evolução humana. Aí no caso dos chimpanzés, uma pergunta que se faz é a seguinte: será que de fato a sociabilidade deles ela se aproxima da nossa em termos de complexidade? E aqui eu parto de uma citação que usa justamente um dos casos mais específicos que revelam uma possível interação social entre chimpanzés, que é uma situação de caça. Então eu peguei esse recorte do texto que diz o seguinte, ó: de longe, o candidato mais plausível para a compreensão dos papéis sociais em primatas não humanos é a caça em grupo de chimpanzés. Normalmente, o indivíduo inicia a perseguição e outros correm para as possíveis rotas de fuga do macaco. Bush, que é um especialista citado por Tomasello, afirmou que há papéis envolvidos aqui: o perseguidor, o bloqueador e o emboscador, por exemplo. Outros pesquisadores de campo não descreveram as caçadas desses termos, observando que durante o processo, que pode durar alguns minutos a meia hora, os indivíduos parecem alternar entre perseguir, bloquear e emboscar a cada minuto. No final, o indivíduo que captura o macaco obtém a maior e melhor carne. Que macaco seria esse? No texto especificamente é mencionado esse aqui, ó. Esse é um macaco africano, frequentemente predado por chimpanzés, tá? E é um macaco da espécie Columbus vermelho. Então ele é comum em certas regiões da África, do continente africano, inclusive em áreas habitadas por chimpanzés. E frequentemente eles são predados por esses primatas, tá? Inclusive, pessoal, eu trouxe para vocês, deixa eu voltar aqui para a minha imagem, um vídeo da BBC, de um documentário da BBC, que mostra uma cena de caçada de chimpanzés. O animal que está sendo predado é outro tipo de macaco, não é esse dessa espécie aí, mas eu vou mostrar esse fragmento para vocês, porque creio que tem a ver com nossos estudos, tá? Vou mostrar apenas alguns segundos, mas com certeza vai ser um vídeo bem ilustrativo. Vejam que eu já deixei pausado e vou dar o play para que a gente apenas olhe por alguns segundos o desenrolar dessa cena, tá bom? Então vou fazer aqui a transição e vou dar o play para vocês. Aqui já pausou. Mas o que acontece, pessoal? Em outro trecho desse vídeo que eu vi, há um sinal em que um macho pede um pedaço desse animal abatido, né? Me parece que um osso da omoplata desse animal, enfim, ele acaba recebendo do macho que aparentemente, do outro indivíduo que aparentemente saciou seu consumo naquele contexto de carne. A questão é a seguinte, gente, beleza, tivemos aí uma cena que aparentemente nos fornecem uma nítida situação de ação coletiva, só que são muitas as dúvidas a respeito de que nós estamos tendo uma ação coletiva próxima do que seres humanos costumam fazer, com claras divisões de tarefas, atitudes esperadas para cada indivíduo, tudo previamente combinado. Então, o ser humano é uma espécie que consegue antever uma situação de caça, distribuindo tarefas, inclusive já prevendo também o que vai acontecer com o espólio. Então, quando esse animal ou animais são abatidos, os seres humanos também já têm previamente articulada como vai se dar a partilha da caça. Com relação aos chimpanzés, nesse contexto de caça,
os especialistas se dividem, como nós acabamos de ver na citação. Há aqueles que dizem que sim, que os chimpanzés de fato estabelecem divisões de tarefas entre caçadores, e outros que não, que na verdade esses animais eles partem para caçar de forma coletiva, mas visando cada qual deles pegar o animal e dele consumir o máximo que puder. A certa altura, esse animal que pegou finalmente o macaco, nesse caso, que foi predado, ele come o quanto pode, mas a certa altura ele entende que é melhor partilhar com os demais machos. Então isso não seria propriamente uma articulação coletiva, mas uma ação momentaneamente em conjunto, mas basicamente prevalecendo aí um contexto de individualismo, onde aquele macho chimpanzé que pegar o macaco primeiro vai ter a prerrogativa de consumir esse animal abatido, enquanto que os demais, a princípio, se mantêm à distância, né? Mas, claro, podendo existir conflitos também. Então, é algo um tanto quanto diferente da complexidade que nós atingimos enquanto seres sociais. E é aí onde vem algumas questões que nós vamos debater com mais profundidade ao longo dessa discussão de hoje, do vídeo, tá? E para ilustrar essas discussões, eu peguei uma imagem aqui que referencia algo que é mencionado no texto. Percebo que nós temos aí uma figura feminina, mas desempenhando ao mesmo tempo várias tarefas e assumindo também vários papéis sociais. Então essa mulher aparece como mãe, como cozinheira, como pessoa que organiza a casa, como alguém que vai às compras e trabalha. E percebam que em cada uma dessas atividades, dessas ações que essa mulher está desempenhando, ela precisa se comportar e se portar de certa maneira. E é aí onde surge um contexto criado por alguns sociólogos, o conceito de papel social. Então, o que acontece? Diferentemente de outros animais, o ser humano, em termos de sociabilidade, ele criou um conjunto tão complexo de estratégias que ele é capaz de se portar assumindo diferentes papéis sociais a partir do contexto onde esse indivíduo está inserido. E é isso que essa ilustração aqui ela nos mostra, né? Nós temos uma mulher que consegue em cada contexto desempenhar papéis específicos e assumir comportamentos específicos, algo que, por exemplo, outros animais não conseguem. Aparentemente isso é uma característica exclusivamente humana, tá? Eu coloquei uma mulher, mas logicamente homens também desempenham essa mesma complexidade de ações em um contexto de sociabilidade, mas eu coloquei uma mulher porque justamente é uma mulher que é citada em um dos fragmentos que eu peguei do texto, olha, que diz o seguinte: nas sociedades humanas, uma pessoa não é apenas Jane Doe. Jane Doe é uma palavra em inglês que pode significar algo como fulana de tal, alguém. Então é uma gíria usada nos Estados Unidos. Tanto John Doe quanto Jane Doe significaria em português algo como fulana de tal, né? Então, repetindo, nas sociedades humanas uma pessoa não é apenas Jane Doe, mas também uma advogada, uma esposa, uma mãe, uma filha, uma cidadã e assim por diante. E ela se vê como tal. Ao assumir cada um desses papéis, Jane Doe não é apenas ela mesma como indivíduo, mas está, em certo sentido, participando de uma peça. Daí a origem da palavra papel, que eu acabei de falar, né? Na qual se esforça para desempenhar seu ou seus papéis, comportando-se de maneira apropriada para a elaboração desse modelo dramatúrgico. Então, isso é uma característica inerente à nossa humanidade, que evoluiu enquanto característica hominínia, mas que não era conhecida dos primeiros sociólogos.
O caso do francês Jean-Jacques Rousseau, que, como nós sabemos, foi um dos filósofos iluministas, né? Ele viveu na transição entre o século XVII e XVIII, e ele foi um cara que, por exemplo, concebeu a noção de direitos naturais do homem, né? E que também foi um republicano radical. Então, esse camarada, ele, além disso tudo, ele estudou o comportamento humano, que na verdade está em nossa genética, em nossa evolução, a potencialidade de se socializar. Então, é algo que é inerente à nossa evolução, a nossa característica de ser vivo, porque antes de tudo nós somos o quê? Somos primatas. Mas claro, nossa espécie levou isso às últimas consequências. E é aqui onde nós vamos passar para mais um slide que tem a ver com os nossos estudos de hoje, que diz o seguinte, olha. Isso levanta a questão: a sociabilidade humana envolveu estruturas e papéis sociais desde o início? Ou essa forma de operar surgiu apenas com alguma mudança posterior na organização social? E em caso afirmativo, qual foi essa mudança? Então, gente, olha que coisa interessante. Será que o ser humano, a partir do momento que surgem os hominíneos, ele já tem toda uma complexidade cognitiva para a socialização? Ou essa socialização, ela na verdade vai se estabelecendo durante o decurso da evolução humana? E aí onde entra o nosso teórico de hoje, Michael Tomasello. Ele diz que sim, o ser humano de fato carrega características para a sociabilidade, características evolutivas, porém, em dois momentos específicos, meio que aconteceram impulsos extremamente fortes nesse sentido, no sentido de um aprimoramento da cognição humana para uma sociabilidade muito mais complexa do que a de qualquer outro ser vivo é capaz de fazer. E isso começou justamente aqui, ó, com hominíneos como esses aqui da espécie Homo habilis. Essa espécie Homo habilis, por sinal, pessoal, ela vai render sozinha um vídeo para o canal em breve. Por quê? Porque hoje em dia existem alguns debates em torno de sua classificação enquanto espécie hominínia, porque no cenário em que ela existiu, é cada vez mais forte a convicção de que existiram muitas outras espécies hominíneas. Porque o que acontece? Em um primeiro momento, lá atrás, se pensou que a espécie Homo erectus era uma linhagem decorrente de antigas linhagens de Homo habilis, desses hominíneos aqui. Mas, ao que parece, não é tão simples assim, tá? Essa espécie aqui, a Homo habilis, ela teria vivido mais ou menos entre 2,4 milhões de anos atrás e 1,6 milhão de anos atrás, tá? Só que o detalhe é que nessa mesma época são conhecidas outras espécies hominíneas e o próprio Homo erectus parece ter surgido enquanto linhagem evolutiva por volta dos 2 milhões de anos. Então vejam como é muito mais complexo do que se pensava esse período aí. Nós temos que ter em mente isso, por sinal, tá? Que entre 2,4 e 2 milhões de anos atrás, o continente africano, na verdade, tinha muitos grupos hominíneos vivendo. No caso dos Homo erectus, por exemplo, se especula que eles formavam comunidades de até 100 indivíduos. Então é um grupo bem vasto, né? Mas, ao mesmo tempo, existiram outras espécies de hominíneos. Então, hoje em dia, há uma certa dúvida em qual espécie, qual linhagem evolutiva, de fato, criou o gênero Homo. Essa é uma das grandes discussões de paleoantropólogos em nosso tempo, tá? Que linhagem originária desencadeou o surgimento dos Homo erectus? Isso é um tema de estudos e de aprofundamentos nos dias atuais, tá bom? Ficando o Homo habilis cada vez mais tido como uma linhagem que talvez tenha chegado a um beco sem saída. Então, olha como a pesquisa científica nos traz, às vezes, mais dúvidas que respostas, né? Mas isso é bom na verdade.
porque mais e mais trabalhos têm sido feitos nesse sentido. Então nós temos aqui, por exemplo, uma cena em que dois machos eles abateram ou roubaram essa carcaça aqui de um tipo de antílope, né, um animal herbívoro africano. E percebam que já temos aqui abutres à espreita, né, dos restos mortais que sobrarem desse animal aqui que foi predado ou roubado de outros predadores por esses hominíneos aqui. Mas o que acontece, pessoal? É aí onde entra a questão. Por que o Homo habilis entra nesse vídeo de hoje? Porque nós percebemos dois caminhos cognitivos seguidos por primatas, antecessores dos chimpanzés, por exemplo, e primatas hominíneos, que foi qual? Enquanto que os chimpanzés e seus antepassados formavam coletivos com fins talvez individuais, talvez a partir de um desejo de saciar pragmaticamente algo que quer, né, imediatamente, como comer carne ou algo do tipo, esse hominídeo aqui, ele estabeleceu a seguinte distinção. Ele foi capaz de compreender que, na verdade, os grupos, os indivíduos do seu coletivo, o qual ele fazia parte, tinham uma relação de interdependência. Então, esse é o primeiro ponto crucial que Michael Tomasello nos apresenta. Diferentemente de outros primatas que até formam coletivos, mas que aparentemente visam um objetivo individual com esse coletivo, os hominíneos da espécie do gênero Homo desenvolveram a compreensão de que são interdependentes. Isso tem muito a ver com o seu estilo de vida, né? São criaturas que passaram, por exemplo, a caçar e a nutrir-se de carne, desafiando, inclusive, como nós vimos no vídeo anterior, grandes predadores de seu tempo. Então, essa nova realidade, né, alimentar fez com que esses seres vivos criassem uma relação muito mais complexa de sociabilidade. E aí é onde entra a noção de interdependência. Olha que incrível, hein? Já a outra etapa evolutiva, ela aconteceria justamente com o surgimento da espécie Homo sapiens. Mas olha que interessante, pessoal. Antes de falar dela, nós temos aqui um exemplar magnífico da espécie Homo habilis, que é esse crânio aqui, tá? Ele é um crânio autêntico de um hominídeo da espécie Homo habilis, e ele recebeu essa designação científica aqui, ó, KNM-ER1813. Esse crânio ele foi descoberto por um paleoantropólogo africano, tá? Kamoyo Kimel, em 1973, no sítio paleoantropológico de Kobifora, Quênia. E aqui é um dado espantoso, né? É um crânio que foi datado em 1,86 milhão de anos atrás. Então, essa espécie Homo habilis, atualmente ela faz parte de uma complexa discussão sobre se de fato linhagens dele gestaram os Homo erectus, ou se na verdade o Homo habilis foi mais um hominídeo que seguiu numa linha evolutiva que o conduziu a um beco sem saída. Até porque, por volta dos 2,4, 1,6 milhão de anos atrás, existiam, na verdade, várias espécies hominíneas vivendo no continente africano, e isso é uma realidade que as evidências têm nos dito que se acentuou ainda mais até por volta dos 600 mil anos atrás. Então, na verdade, a espécie Homo sapiens seria uma derivação, uma subespécie de outras linhagens hominíneas. Cada vez mais parece que está se desenhando esse cenário aí. E por falar em Homo sapiens, nós temos aqui um crânio que eu já apresentei para vocês, mas que inclui uma citação do artigo
que a gente está discutindo nesse momento, que diz o seguinte, olha: o segundo passo veio com os humanos modernos, ou seja, começando com o Homo sapiens há cerca de 200 mil anos. Devido ao aumento do tamanho dos grupos e à competição com outros grupos, os humanos começaram a se organizar em culturas distintas. Então, essa é uma citação que eu peguei do artigo que eu apresentei no começo desse vídeo. E para recortar, né, esse fragmento, eu peguei justamente o crânio, que nós já falamos sobre ele, né, que foi encontrado no sítio de Jebel Irhoud, no Marrocos, né, nessa caverna aqui fantástica, que é esse crânio aqui, visto de frente e de perfil, que é de um antepassado da espécie Homo sapiens, né? Esse indivíduo aí, ele viveu há 315 mil anos atrás, como nós já sabemos. E percebam que ele já tem uma face muito similar à nossa, apesar de ainda ter uma abóbora do crânio arcaica, que remete muito aos crânios dos seus antepassados evolutivos, mas a face desse hominídeo aqui é praticamente igual à nossa em termos de morfologia, bem como o crânio dele também já tem uma dimensão cerebral bem similar à nossa. Então, essa linhagem aí, pelo menos naquele contexto do atual Marrocos, ela teria gestado novas linhagens de hominídeos que mais tarde seriam identificadas como a espécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa, né? E é importante dizer mais uma vez, esse processo evolutivo aconteceu em todo o continente africano. E como nós também já dissemos, no caso do continente europeu, linhagens de hominídeos antigas gestaram os neandertais. Então a gente também já tem consciência disso, né? Então, pessoal, veja que coisa interessante. Mas voltando à questão das culturas distintas. Então, o que acontece? À medida que você vai se estabelecendo mais e mais comunidades hominíneas da espécie sapiens, cada vez mais complexas e sofisticadas, esses grupamentos singulares vão estabelecendo o que nós chamamos hoje de cultura. A cultura é uma forma de sociabilização que ela permite com que mesmo o indivíduo que seja alheio àquele contexto ali social, ele, a partir do momento que domina esse conjunto de crenças e identidades culturais, ele passa a fazer parte desse coletivo. Então, essa forma extremamente complexa de sociabilidade, que vai muito além da mera divisão de tarefas, mas gesta identidades sociais, é um feito da linhagem dos hominídeos que gestaram a espécie Homo sapiens e talvez, por que não, a gente ainda precisa de mais evidências disso, mas quem sabe os neandertais tenham desfrutado de algo parecido. Então vejam como a nossa complexidade enquanto ser vivo está diretamente relacionada à nossa evolução enquanto espécie e a nossa cada vez maior complexidade cognitiva, né? É interessante pensar que a partir de hominídeos como esse aqui, que desenvolveram a noção de que são interdependentes, milhares de anos depois, hominídeos da espécie sapiens e talvez, né, precisamos de mais dados que apontem isso, mas talvez neandertais tenham estabelecido identidades culturais. Essas identidades culturais, elas se tornaram dispositivos tanto para você rejeitar outros grupos hominídeos, como também para abrir espaço para que forasteiros se adentrassem nesse coletivo específico, a partir do momento que ele conseguisse captar os códigos, os comportamentos e valores de um determinado grupamento humano. Então é isso que explica a nossa fantástica sociabilidade. E é algo que as crianças humanas já nascem com isso. Os experimentos que Michael Tomasello cita nesse artigo aqui, ó, eu vou até voltar para ele, que esse aqui
ele cita um caso muito curioso de experimentos com crianças com 18 meses de vida. Então é interessante como criancinhas já nessa tenra idade conseguem estabelecer um nível de sociabilidade muito superior ao que, por exemplo, os chimpanzés são capazes de fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui um recorte que eu fiz, tá? Que está marcado nesse artigo. Vamos descer um pouco mais aqui até chegar nesse recorte aqui, ó, que está na página 7 do artigo, né? Eu grifei ele em amarelo e ele é interessante porque faz uma relação muito pertinente sobre a diferença comportamental entre crianças com 18 meses de vida e chimpanzés adultos. Isso aqui atesta o quanto nós temos uma cognição complexa para a sociabilidade. Então, o texto que está aqui em inglês, eu traduzi aqui para o nosso português e vou ler um fragmento dele para vocês. Deixa eu só localizá-lo aqui. Achei. Fazendo a transição. E nessa área aqui que está em inglês, deixa só eu deixar a parte de português visível. Pronto, aqui agora sim está certo. Então olha só o que aquele fragmento que eu cortei diz. Sabe? Em primeiro lugar, não parece que os chimpanzés formem um objetivo comum, assim como as crianças humanas. Em um estudo comparativo, quando Wayne Kenshin e Tomasello, esse estudo é de 2006, envolveram bebês humanos de 18 meses em uma atividade colaborativa e em seguida interromperam abruptamente a interação, os bebês se afastaram do objetivo e tentaram reconquistar o parceiro em direção ao objetivo por meio de tentativas comunicativas. Temos que ter em mente novamente, viu? Uma criancinha com 18 meses de vida. Principalmente apontando ou acenando. Em um estudo subsequente, eles fizeram isso mesmo quando sabiam que conseguiriam realizar a atividade com sucesso sozinhos. Então, essa cognição nossa para a sociabilidade é tão impressionante que mesmo quando o ser humano sabe que pode fazer determinada tarefa, ele tende a, na verdade, a princípio, compartilhar os resultados dessa tarefa. Claro, excluindo os egoístas e gananciosos que desde tempos remotos existem, né? Mas está em nossa cognição para o social a todo custo tentar estabelecer conexões com outros indivíduos e exercer papéis sociais. Então, todo esse conjunto de habilidades que nós temos, habilidades cognitivas para a vida em sociedade, derivam de evolução cognitiva que começou lá atrás com os primeiros hominíneos do gênero Homo. Então é com esse pensamento bem interessante, né, que nós encerramos o vídeo de hoje. Então eu sou o professor Jaquinama Flávio, você está no canal História com o Professor Jaque. Se gostou desse vídeo, eu convido você a deixar a curtida, né, o joinha, e também convido você a se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.